Olá pessoal, boa noite. Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta e falo isso, porque é costume de muitos religiosos fanáticos, não sei por que motivo, mas adentram os canais ateístas, assistem o vídeo até o final apenas para no final tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos e por aí vai, sabe? Não tem argumentos, né? Entra com falácias e a falácia sempre perdeu para a lógica e a razão. O crente fica furioso porque vê aqui nós contestarmos, todo o sistema religioso, o livro Bíblia, que para ele é sagrado, e ele não pode contestar. Eu até entendo, que esse é um medo colocado dentro da cabeça do religioso, desde pequeno, Olha, não faça isso que papai do céu castiga, não diga isso que papai do céu castiga. Esse medo é colocado dentro das igrejas e o crente tem medo de contestar qualquer coisa, qualquer dúvida que ele tem até medo de perguntar aos líderes religiosos, mesmo porque o líder religioso, na realidade, ele não tem explicação para nada, porque ele sabe, muitos deles sabem, lá no fundo, que é tudo criação humana, é tudo uma grande farsa. O livro do crente, vocês podem observar, ele é todo marcado, todo frisado com canetas hidracor coloridas, que é ali a trilha por onde os pastores dizem onde ele deve seguir no curral, A ovelha deve seguir no curral. Afora daquilo ali, não pode ser contestado. O livro do crente parece mais uma lona de circo, toda colorida, Canetas hidracores, cada um de uma cor, para marcar os textos que eles devem ler só aqueles textos, O que passa daquilo ali é coisa de Deus e é pecado, aquilo só cabe à interpretação de Deus, divina. Coisa alguma, tudo criação de homens. E não está muito longe de ser um circo, não, as igrejas e templos, se você prestar bem atenção e fizer uma comparação, você vai observar que o púlpito é o picadeiro. E lá está o prestidigitador com a varinha de condão na mão, que é o microfone, É o padre, é o pastor, ali disseminando ilusões na cabeça das pobres ovelhas religiosas, Então, pessoal, e o único circo, onde o palhaço fica na plateia é justamente nos templos e igrejas. Pode prestar atenção, infelizmente. E aí o crente diz que é servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, Na realidade, ele desconhece, nem procura saber. Aliás, o crente não procura saber nem da própria religião. Se você perguntar a grande maioria que se diz crente algum texto bíblico, ele não sabe. Afora uns poucos que sabem aqueles textos, como falei, decorados. Mas eles não sabem. Eu tiro por aqui. O que eu mais vejo aqui é crente andando, cantando aquelas músicas religiosas, aqueles hinos religiosos. Isso eles sabem. Cantar hino religioso eles sabem. Entra cantando e sai cantando, mas não sabe nem porcaria nenhuma do livro Bíblia. Não entende nada. Se você perguntar um texto, eles não sabem. Sabe? É assim. Aí de ser servo, escravo de um Deus único e verdadeiro, desconhecendo que existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões e bilhões de deuses. E não percebe que isto acontece exatamente por uma simples razão. Homens criam deuses, não deuses criam homens. Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. E seria muito mais simples, não seria? Ao contrário disso, Cada civilização que cria seu próprio Deus, as civilizações mais pacíficas dão origem a deuses pacíficos, o que não é o caso do Deus hebreu. Sempre repito isso. O povo hebreu, um povo bárbaro primitivo que vivia na era do bronze ali, no deserto, comendo poeira de tenda em tenda, como nômades, sem terra, criam um Deus para eles, denominam de Senhor dos Exércitos, apenas para ter o pretexto para invadir outras terras, para matar, roubar, destruir, pilhar, estuprar as criancinhas e levarem como escravas sexuais. E quando abusavam, dispensavam as criancinhas porque Deus iria dar outras terras para ele invadir, terras que pertenciam a outros povos. Curiosamente, o Deus que criou o universo, tudo e todos, deles, agora criado deles, porque os outros povos já tinham seus deuses, medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, e por aí vai, sabe? Tinham seus próprios deuses. O Abraão criou o dele, o Elohim, o Adonai. E mais adiante se torna politeísta quando Moisés cria o Yahvé.
E esse povo, sempre um povo bárbaro, sob a bandeira desse Deus que faz a acepção de pessoas, escolhe este povo agora para invadir outras terras que já tinham donos e que eram pessoas, humanos, que teriam sido criados por esse próprio Deus, mas agora ele escolhe um povo para matar outros povos e se matarem, né? Que morriam também. O crente não percebe tudo isso dentro do livro, não percebe o que é a Bíblia. Diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Se tivesse um erro, uma contradição, né? Defecada por esse espírito pombo nojento, né? Que falava uma coisa para um e outra coisa para outro, é porque as pessoas não conhecem, não sabem nada de como tudo isso foi formado, né? Tem que voltar muito atrás no tempo para poder entender tudo isso, mas o crente tem medo disso, tem medo de contestar esse ser imaginário. Assim como o popstar Jesus da Galileia, que jamais existiu, né? Criado ali para conter a guerra judaica, criado o novo Deus do Império Romano, o Cristo, Jesus Cristo, que foi criado pelo Império Romano, né? Apenas com fins políticos. E também fazia a mesma coisa, invadir outras terras para matar, roubar, pilhar, estuprar e escravizar outros povos, né? Que já tinham seus deuses também, mas agora o Império Romano havia tomado aquelas cidades e obrigou ao fio da espada a aceitarem o Jesus Cristo. E você é mergulhado em uma banheira quando criança e jura que esse ser imaginário existe. Eu vou direto ao vídeo, pessoal. Quero dizer, crente, que sua Bíblia, ela não é inerrante palavra de Deus. A Bíblia é cheia de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância e milhares de contradições. E você se torna um intolerante e não percebe. A Bíblia é um manual de perversidades. E eu vou mostrar aqui para você. O vídeo de hoje é isso. E eu vou ser breve aqui, porque hoje o título do vídeo é Bíblia Sagrada, é a divina inspiração para ensinar, redaguir, corrigir e instruir. Será? Será? A tua Bíblia, crente, é repleta de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade, sem contar as fantasias que você que vive no mundo de hoje, né, tem que acreditar que jumento fala, cobra fala, peixe engole gente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, tem dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre as águas, estátua de sal e muitas outras muitos outros absurdos. Isso é o seu livro Bíblia. Tanto o Antigo Testamento dos Hebreus, como o criado pelo Império Romano. O Novo Testamento, que pertence aos direitos autorais, à Igreja Católica. E o crente usa de enxerido. Vamos, pessoal, ver aqui absurdos dentro desse livro aqui que o crente arroga ser de... O crente diz que a Bíblia é para ser seguida, né? Eu vou dizer uma coisa, viu? Uma porcaria de um livro desse aqui não serviria para mim, nem se faltasse ali, né, papel sanitário. Quanto mais dar regra para uma sociedade, uma porcaria dessa. Baseando-se no texto aqui de 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e instruir em justiça. Olha só, para ensinar. Então vamos lá. Vamos ver o que tem dentro desse livro aqui. Uma pequena palha, uma injeção aqui, uma pequena injeção para você despertar um pouquinho desse sono da indolência, crente. Veja o que tem dentro da sua Bíblia, um pouquinho, tá? Só uma pequena dose. Vamos lá. Em Atos, capítulo 10, versículo 34, a inspiração divina diz, a grande inspiração do espírito pombo, né, e cuidado com o pombo, que ele transmite uma doença que causa alucinação. Deve ser por isso que quando o espírito pombo chega dentro das igrejas, as pessoas ficam, né, vendo coisas, anjos e tudo mais, né? Então vamos lá. E abrindo a boca, Pedro disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro dizendo aqui em Atos 10:34 que Deus não faz acepção de pessoas, sendo que ele já fez quando escolheu um povo escolhido, o povo eleito, né? Também em Romanos 2:11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Agora aqui vemos aqui uma grande contradição. Veja só o que diz. Agora vejam o que diz em Levítico capítulo 21, 17 ao 20. Fala a Arão dizendo: ninguém da tua descendência nas tuas gerações em que houver algum defeito se chegará a oferecer o pão, né, ao seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará. Veja aqui, né? Esse aqui é o Deus Todo-Poderoso que conhece a pessoa no ventre da madre, né? Aí diz:
como o homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou o homem que tiver quebrado o pé, ou tiver quebrado a mão, ou corcunda, ou o anão, botar até um anão no meio, ou que tiver defeito no olho, né? Eu que uso óculos, né? E o é de placebo, né? Que cura todo mundo, usa óculos, né? Ou sarna, ou impinge, ou tiver testículos mutilados. Depois de toda esta acepção de pessoas, veja o que diz em Jeremias 1,5. Agora, veja só, depois de ele dizer essa acepção de pessoas todinha que ele faz, né? Agora veja o que diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Quer dizer, o Deus aqui, que faz a acepção de pessoas, já sabia que a pessoa ia nascer com defeito, mesmo assim deixou nascer apenas para discriminá-la. Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Os pais comerão, olha só como é um livro, né, para ser seguido, ser até nas escolas, né? Inclusive tem uns deputados aí que estão querendo fazer, sabe o quê? Né? Reduzir a pena de presidiário que lê a Bíblia. Veja que porcaria é. Se fosse um livro de ciência, não fariam isso, né? Ciências, né? Mas não, o presidiário, isso é um projeto que estão tentando colocar aí, né? Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você e dispersarei aos ventos. Isso aqui é o seu livro maravilhoso, ou livro bom. Né? Provérbios capítulo 31, versículos 6 e 7. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, que bebam e esqueçam da sua pobreza e da sua miséria, não se lembrem mais. Aqui o Deus bíblico mandando dar bebida forte, cachaça, mandando dar bebida forte, né? E vinho para aquelas pessoas que estão amarguradas e que estão pobres, para que esqueçam da sua miséria. O Deus que, né, os pastores prometem que dá riqueza, que o crente é muito interesseiro, só vai para a igreja para atrás de riqueza, né? Só vai para pedir, né? Este mesmo Deus que você, pastor, você crente, que se diz melhor do que os outros, que não bebe, né? O teu Deus está mandando beber aqui, está mandando acabar de lascar quem já está fudido. Né? Em vez de ele ajudar, né, com o poder dele, agora ele mandou dar cachaça e vinho, né, às pessoas que estão aqui pobres e miseráveis e amarguradas. 1 Samuel capítulo 20, 41. Depois que o menino se foi, Davi saiu do seu lado, do lado sul da pedra, e inclinou-se 3 vezes perante Jonathan, com o rosto no chão. E então despediram-se beijando-se um ao outro. Davi chorou mais ainda do que Jonatas. O Davi adorado na Bíblia eram homossexuais. E, no entanto, vocês têm uma intolerância terrível com os homossexuais. Né? O teu Davi adorado nos templos era homossexual. Né? Era casado com a irmã do Jonathan e namorava o cunhado. Agora veja só aqui o que diz em Levítico, porque você é intolerante. Levítico capítulo 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com uma mulher, ambos terão praticado a abominação, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. E por que o Davi não foi morto? E por que o Jonathan não foi morto? Né? Esse Davi safado aqui que mandou, inclusive, o bicho era bi. Ele mandou, inclusive, um dos seus capitães para a frente de batalha para morrer, para ficar com a mulher do cara, porque viu a mulher, né, tomando banho. Interessou-se por ela, transou com a mulher, também era passivo de ser morto por adultério, mas quem morreu foi a pobre criança. Engravidou a mulher e quem morreu foi a criança. Então vamos lá. Levítico. Agora vejamos algumas divinas correções em Deuteronômio capítulo 28, de 1 ao 68. Veja só aqui algumas regras desse Deus vagabundozinho aqui. Seu adorado, né? Eu acho que das piores religiões, as criadas pelos hebreus, deram origem às 3 piores religiões que se matam até hoje: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tá? Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, que fabrica comida. Maldito o fruto do teu ventre. Maldito ele está amaldiçoando a criança no ventre. Maldito o fruto do teu ventre e da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Veja que Deus safado, vagabundo, e você adora. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará
sobre ti a maldição, a confusão e a derrota, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que de repentemente pereças, por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. Ele não admite, esse Deus bíblico, ele admite, ele e o Jesus Cristo, Zé Ruela, admite qualquer coisa. Se o camarada matar uma pobre de uma criança, estuprar, matar, cortar em pedaços e se arrepender e o aceitar, ele admite. Ele só não admite no seu orgulho eterno e na sua TPM eterna, na sua vaidade eterna, que você não o aceite. Aí ele joga tudo isso aqui contra você, né? O Senhor fará pegar em ti pestilência até que te consuma da terra, até que passas a possuir. A terra que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tica e com a febre, com a inflamação e com calor ardente, e te perseguirão até que pereças. O Senhor te dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás de diante deles, e serás espalhados por todos os reinos da terra. E o teu cadáver servirá de comida a todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. É interessante que ele diz que o cadáver será de comida a todas as aves do céu. Que eu saiba, não são todas as aves que são, né, carniceiras, né? Mas vamos lá, Deus burro. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumor e com sarna, e com coceira. Mas que Deus baixo, né? Já que ele nunca deu remédio nenhum ao povo, então ele mandava essas pestes aqui, coceira, sarna, né? Que hoje a gente compra ali na farmácia, facinho, né? Mas ele nunca deu a cura para essas coisas aqui. Mas é todo poderoso, criou o universo na tua cabeça, crente, né? O Senhor te ferirá com loucura e com cegueira e com pasmo de coração. Isso aqui eu acredito, porque dentro das igrejas o que mais tem é louco, né? E nos hospícios tem muito crente. E apalparás ao meio-dia como o cego apalpa na escuridão, e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado de todos os dias, que não haverá quem te salve. Não haverá quem te salve. Desposarás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. O mesmo Deus aqui que diz que nos mandamentos, não te prostituirás, né? Não adulterarás. Mas aqui, ele próprio dizendo aqui que vai mandar, desposarás de uma mulher, mas outro homem dormirá com ela. Isso é um vagabundo. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitarás o teu fruto. Isso é um Deus Zé Ruela da porra. Ele não criou todos os seres humanos, porque ele agora fica com essa picuinha aqui de uns contra os outros. É tanto que ele escolheu um povo, né? O povo que o criou, né? Curiosamente, o povo que o criou, né? E tem outra, ele às vezes, agora só que era uma sociedade patriarcal, e eram as leis deles, né? Dos líderes religiosos, os líderes das tribos, da tribo de Levi. Inclusive esse Deus chegou aqui, é o Deus de Israel, chegou aqui do navio, né? Pegaram os índios, mataram grande parte, deram Bíblia e tomaram as terras, e hoje está aí um governo aí teocrata querendo acabar de tomar as terras dos índios, dizendo que os índios estão em um zoológico. O zoológico quem está somos nós, eles estão muito livre, sabe? Deixem eles livres. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outros povos como escravos. Olha que Deus, vagabundo, castigando as pobres das crianças. Os teus olhos os verão, e por eles desfalecerão todo o dia, porém não haverá poder na tua mão, né? E todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão até que te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os seus mandamentos e os seus estatutos que te tenho ordenado. Veja que Deus vagabundo, né? A observação, após tudo isso, ele disse em 1 João capítulo 4, versículo 8, a seguinte frase, né? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor, né? É muito amor, né? Eu quero nada um amor desse, pega esse amor, enfie. Isaías capítulo 45, versículo 6 e 7, veja o que ele próprio diz, ele é o próprio mal, né?
Uma criação, né? O povo que o criou é o próprio mal, né? Isso aqui era colocado dentro do livro Bíblia para amedrontar justamente os religiosos, os crentes, os da tribo deles, né? Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, né? Aí ele continua dizendo, né? Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas, né? No versículo 7. Agora também em Salmo 139, veja o que diz. Eu formei você exatamente como eu queria, quando você ainda estava no ventre da tua mãe. E ali ele faz a acepção de pessoas. Mas, então, se a pessoa nasce hoje com defeito, né? Que muitos dizem, por exemplo, os espíritas dizem que é a pessoa que está pagando um pecado, mas ali ele foi formado dentro do ventre da mãe, né? Pelo próprio Deus. E aí depois o próprio Deus vem para discriminá-lo, fazer uma acepção de pessoas. Salmo capítulo 137, versículo 8 e 9. Leia seu livro, porque não fomos nós ateus que escrevemos essa merda. Tá bom, crente? Não fique com raiva da gente, não. Lê esta porcaria aí e vê se entende esse lixo criado por seres humanos. Então veja só. A filha de Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que te destruir o mal que fizestes a nós. Feliz aquele que pegar nos teus filhos e der eles contra as pedras, as rochas, esmagá-los contra as rochas. Esmagar as crianças. Feliz aquele que esmagar as crianças. Tá? Agora vemos Levítico capítulo 19, 3. Cada um respeite a sua mãe e seu pai e guarde os meus sábados, né? Os sábados, o sabá, né? Porque Deus descansou, o Deus onipotente precisou descansar, né? E aí o sábado é dele, né? E as pessoas eram mortas se fossem trabalhar no sábado, sabe? Qualquer coisa que fizesse no sábado ali eram mortas pelas regras desse povo aqui. Mateus capítulo 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Mas ali o Deus bíblico em Levítico não diz que cada um respeite o seu pai e sua mãe e guarde o sábado? Agora já diz aqui, quem ama o pai, Jesus bíblico imaginário, popstar da Galileia, filhote de pombo. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Também em Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e a mulher e seus filhos, e os irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, o cara tem que aborrecer até ele próprio, até si próprio, segundo a cabeça desse doente mental, desse filhote de pombo aqui. Jesus, que só veio para causar dissensão, vou mostrar, sabe? Colocar a família contra a própria família, né? E aí ele continua dizendo, não aborrecer a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem quer ser discípulo de você, Jesus? Né? Quem quiser, fique à vontade, faça bom proveito, sabe? Eu que não quero andar com 12 machos, né? Inclusive, eles viviam se agarrando e tinha uma hora que Jesus foi pego com um cara nu pelado, né? Atrás dele. Mateus capítulo 10, versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Isto está na sua Bíblia. Mateus 10, 21. Mateus 10, 34. Não cuidei que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada. E no apócrifo de Tomé diz espada, guerra e fogo. Tá? É porque eles reduziram, diminuíram, né? Amenizaram. Vamos lá, Mateus capítulo 10, 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. Mateus 10, 36 continua dizendo, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Já em Lucas capítulo 22, versículo 35 ao 38 diz, disse-lhe, quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-lhes porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, então, o Jesus mito. Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge. E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma espada para matar. Esse é o teu Deus adorado, o mito popstar da Galileia, seguindo apenas a trilha do Deus hebreu, do Deus judeu. Esse é o Deus cristão. E foi criado para conter a revolta judaica pelo Império Romano, sabe? E os judeus não aceitaram porque sabiam que era uma fácil mentira. Os judeus esperavam um Messias pacificador.
Aliás, pacificador não. Pacificador, quem criou foi o Império Romano. Esperavam um Messias político para libertar do jugo romano, né? Vamos lá. Números capítulo 31, versículo 9 ao 18. Eu vou aqui ler esse contexto aqui para você entender que porcaria de lixo é esse que você segue. Vamos lá. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Eu vou falar aqui, para você não dizer que a gente fala aqui fora de contexto. Eu vou ler esta porcaria aqui, uma boa parte do contexto aqui, para você entender. Apenas uma das invasões desse povo bárbaro primitivo que criou esse Senhor dos Exércitos. 10, versículo 10. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo, roubaram todo o despojo e a presa dos homens e animais, roubaram também os animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, o roubo, para o arraiar, nas campinas de Moabe, que estão junto ao rio Jordão. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes das congregações saíram e foram receber fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitão dos milhares e capitão de centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhe: Deixastes viver as mulheres? Deixastes viver as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel transgredir contra o Senhor, né? No caso de Peor. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Isso aqui tudo imaginação desse Moisés, que era um drogado da porra. Esse Moisés aqui subia no monte, inclusive, professores de hebraico já traduziram que as ervas que ele usava era sim maconha, droga. Ele era um drogado e criou esse Deus aqui, essa porcaria aqui. E ninguém sabe nem se esse bosta desse Moisés existiu. A grande verdade é essa. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-a viver para vós, para os soldados abusarem. Lucas capítulo 19, versículo 27, quando, porém, aqueles meus inimigos que não me quiserem que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. Isso quem falou? O filhote de pombo, o popstar da Galileia, que jamais existiu nas páginas da história. 2 Reis, capítulo 6, versículo 29. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas no outro dia era a vez de comermos o filho dela, mas ela havia o escondido. Aqui, um conselho de Deus para canibalismo. E aí fizeram um acordo, duas mulheres, né, para cada um comer o filho um dia, né? E essa mulher comia pra caramba, porque comeram um moleque num dia, e no outro dia já queria comer outro, só que a outra foi esperta, escondeu o moleque dela e tá certo ela, né? Se essa história fosse real. Josué capítulo 10, versículo 40, assim feriu Josué toda aquela terra, né? A região montanhosa, o Neguebe e todos os seus reis, não deixou nem sequer um, mas a tudo que tinha fôlego, destruiu totalmente como ordenara o Senhor. Tudo que tinha fôlego, destruiu totalmente quando ordenara o seu Senhor, seu escravo, crente. Deuteronômio capítulo 28, versículo 53. E no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarem, comerás o fruto do teu ventre, a carne de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado. Os filhos que ele te deu, agora ele mandou você comer. Então obedeça. Ezequiel capítulo 23, versículo 20. Tô brincando, não faça isso não, viu, crente? Que você é meio doido, talvez você consiga fazer essa porcaria mesmo, amando esse Deus aqui. Porque a gente já viu até mulher matar criança por aí, né? Dizendo que a criança estava com um capeta, que Deus tinha mandado. Então, não é nem bom falar isso para crente, né? E enamorou-se dos seus amantes. Aqui, uma passagem aqui de pornografia na sua Bíblia. Não tem não, crente? Ezequiel capítulo 23, 20. E enamorou-se dos seus amantes, cujo a carne é como a de jumento, e o fluxo como de cavalo. Hã? Entendeu, né, crente? Dá uma desentendida, né? Cantares 2, 3. Qual a macieira... Eita. Cantares 2, 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é
o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu membro é doce ao meu paladar. O dela, né? Gênesis capítulo 38, versículo 9. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para que não desse descendência ao seu irmão. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. E por isso o Senhor enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Aqui o Deus incentivando a mentira, logo no mandamento ele diz para não mentir, né? Não levantar falso testemunho, para não mentir. Tudo isso ele diz e tudo isso ele faz. É um Deusinho Zé Ruela da porra, meu irmão. Lucas capítulo 12, versículo 47. E o escravo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou e não cumpriu a vontade do seu senhor, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. A questão do racismo, da escravidão, está implícita em todo o Antigo Testamento. Eu coloquei aqui no Novo, para você ver que o mito de Jesus jamais ficou contra a escravidão. Aqui diz em Lucas capítulo 12, versículo 47, o escravo que soube a vontade do seu senhor e não a fez, nem fez conforme a vontade dele, será castigado com muitos açoites. Né? E isso você tem lá no Antigo Testamento, ó, repleto. Né? Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, cada qual seja submisso às autoridades constituídas que não há por Deus, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem à ordem atraem sobre si condenação. Então eu me pergunto, por que o religioso reclama dos governos que passaram, ou de qualquer governo que seja? Né? Qualquer governo que seja. Nós, ateus, podemos reclamar, sim, de qualquer um. Né? Principalmente de governo teocrata, que são os piores que tem. Mas o crente não pode, porque toda autoridade estabelecida foi estabelecida por o seu Deus, crente. Levítico capítulo 20, versículo 27. Os médiuns, os bruxos, sejam eles homem ou mulher, deverão ser certamente apedrejados até que morram. São eles responsáveis por sua própria condenação. Né? Aqui mandando apedrejar os feiticeiros, as bruxas, os médiuns, né? Sendo que a Bíblia é repleta de rituais. Né? Muitos rituais, já mostrei em vários vídeos. Né? Inclusive rituais de sangue com animais. Né? Inclusive rituais com seres humanos. Malaquias 2,13. Eis que reprovarei a vossa semente e espalharei merda sobre vosso rosto, a merda das vossas festas solenes, para junto delas sereis levados. Agora isso aqui é para você, pastor. Sabe para quem ele está dizendo isso? Para o líder religioso, o sacerdote, que vai esfregar merda porque estava roubando o dízimo, que na realidade o dízimo da tribo de Levi era para distribuir com o órfão, a viúva, o necessitado, que era alimentos. E se fosse para levar para longe, poderia vender e levar o dinheiro e até bebida, né, forte, álcool, cachaça, né, para a pessoa necessitada, tá bom? E aí vocês estavam roubando, lá em Malaquias 3,10, leia um pouco antes, tá, pastor? E aí você vai ver que essa merda aqui é na sua cara, o que seria muito bem feito. Ezequiel 10,12. E o que comerás será como bolos de cevada, e cozelhoás sobre a merda que sai do homem diante dos olhos dele. Então, agora o Deus bíblico aqui dando instrução para você comer. O seu pão será feito, isso aí já é tradução hebraica. Professores de hebraico traduziram que o pão era feito com merda, fezes humanas, e cozido com fezes, né? O combustível para cozer era fezes de animais, mas na mistura era fezes humanas. Né? No pão que você ia comer, tá bom? Isso aí que tem o Deus mandando. Agora, um Deus todo-poderoso que só dá instrução porcaria como essa. Cadê que Deus bíblico deu energia elétrica, remédio, algum tipo de coisa desse tipo? Deuteronômio 17:2. Se seu irmão, filho, filha, esposa ou amigo tentar você para que adore outro Deus, com pedras o apedrejarás até que morra. A instrução aqui para você não desobedecer
esse povo que criou esse Deus aqui, era para você matar o seu filho, filha, esposa, irmão, amigo, com pedra se ele fosse seguir outro Deus. Porque tinha que seguir o Deus deles, que eles criaram, são mala, né? Debaixo da regra dele, do jugo deles. Só o Moisés tem 613, né, preceitos para seguirem, né? Regras deles. E só os líderes que viam esses deuses, né? Deus algum se apresenta, só apresenta para os líderes, né? Na realidade, quando estão muito é doidão. Levítico capítulo 19, versículo 20 ou 22. Se um homem fizer sexo com uma mulher escrava que seja casada com outro homem, olha, escrava, né? Aqui já no Antigo Testamento, ela deve ser chicoteada. A mulher deve ser chicoteada, né? O cara faz sexo com a escrava de outro cara e quem vai ser chicoteado é a pobre da escrava. Isso, ordem de Deus, deve ser chicoteada, nenhuma punição para o homem, apenas faça com que ele ofereça um carneiro em oferenda para o Senhor. Aí vai dar o sacerdote, além da pobre escrava, né, ter sido estuprada, né, porque era usada, né, e ali foi chicoteada, e isso que o cara faz, quem ganha é o sacerdote, né. Juízes capítulo 19, 28 ao 29, ele disse, levantai-te e vamos, porém não respondeu. Então apôs sobre o jumento e levando-se o homem e foi para casa. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou, a cortou em pedaços com seus e também os ossos em 12 partes e enviou para todos os povos de Israel. Isso aqui é a história da concubina que eu já fiz um vídeo. A concubina aqui, esse camarada aqui, né, pegou a escrava para ser mulher dele, né, a levou para a casa do pai dela, né, depois a concubina o traiu, ele foi buscar a mulher, dizendo ter aceitado ela, depois entregou para os camaradas estuprarem ela a noite toda, né, porque ele era de fora, de outra cidade, deixou a concubina, inclusive o velho também ia dar a própria filha virgem, né, para ser estuprada, assim como é na história de Jó também, de Ló, né, outra história podre, né, e aí a pobre aqui no outro dia, arrebentada, toda arrebentada, mas ainda estava viva, ele leva ela no jumento para casa, chega lá, ele corta em 12 partes e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Esse é o povo maravilhoso. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Mulheres, sede submissa. Agora, misoginia, né? Já fiz vídeo sobre misoginia. A mulher adora ser escrava, né? Inclusive, eu quero dizer para você, mulher, que existia uma mulher antes de Eva, né? Então, a mulher antes de Eva, sabe quem era? A Lilith, que está na cabala judaica. Vou fazer um vídeo sobre Lilith qualquer dia. A Lilith foi a primeira feminista que não aceitou o jugo de Adão. Ela teria sido criada da mesma forma de Adão e não aceitou ser submissa a Adão. E aí foi transformada num demônio e expulsa. Aí a Bíblia tirou isso, né? E colocou a Eva porque é uma sociedade patriarcal e agora a mulher tendo saído de uma costela de Adão é submissa ao homem, né? E a Deus, sendo que Deus algum existe, né? Ela está sempre submissa ao Deus com a figura masculina. Então, mulheres, sede submissa aos vossos maridos como convém ao Senhor. Coríntios capítulo 11, versículo 9. O homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Coríntios capítulo 14, versículo 34 ao 35. Que as mulheres fiquem caladas nas assembleias como se faz nas igrejas dos cristãos, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre alguma coisa, algum ponto, perguntem aos maridos em casa. Então, porque tem mulher pastora? Pastora. Eclesiastes capítulo 25, 24. Foi pela mulher que começou o pecado e por culpa dela que todos morremos. Isso aqui é uma grande mentira, uma grande sacanagem. Se o Deus bíblico era onisciente, sabia de tudo o que ia acontecer, o safado deixou acontecer apenas para depois punir. É uma mentira, uma safadeza a religião, e principalmente essa. Eclesiastes 42, 14. É melhor a maldade do homem do que a bondade da mulher. Veja só. A mulher cobre de vergonha e chega a expor o insulto, né? É isso aí, mulher, é isso aí que tu segue, né? Tá aí dentro das igrejas aí, adorando esse Deus aí que te odeia. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 17. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura,
na confiança de gloriar-me. Então aqui, né? Então lá no começo, quando eu falei, né? No começo que o Deus bíblico ali diz que a Bíblia é regra, né? Para corrigir, redaguir, tudo mais. Aqui ele já diz que desmente todinha, contraria a Bíblia. Aí diz, o que digo não digo segundo o Senhor, o tal do Senhor imaginário, mas como por loucura. A loucura deles mesmo, rapaz, que criaram. Loucura deles, né? Eu poderia citar aqui milhares de textos e milhares de capítulos absurdos deste livro para vocês, mas, né, ficaria muito longo o vídeo, né? Quero lembrar também a história de Jefté. Para quem não conhece a história de Jefté, né? O Jefté, ele fez uma promessa para o Deus imaginário para ganhar a guerra, né? Já fiz um vídeo sobre essa história. E aí ele prometeu que se ganhasse a guerra, a primeira pessoa que quando ele chegasse em casa, seria de sacrifício a Deus. E aí ele sabia que era a filha única, a única filha que tinha. E aí voltou para casa após ganhar a guerra e a primeira coisa que viu foi a filha. E ali ele sacrifica a pobre da moça, né? E o pior de tudo é que a moça aceita porque está manipulada mentalmente, achando que realmente existe um Deus e que o pai dela vai matar ela para ela ir para este Deus. Que absurdo. Que povo primitivo. O homem que colhia gravetos. Isso aqui é aquilo que eu falei, né? No sábado, aos preceitos de Moisés. O homem que colhia gravetos ali, provavelmente para fazer comida, porque o Deus bíblico jamais deu instrução para a utilização do petróleo e fazer o gás de cozinha. Mas aí eles colhiam graveto para quê? Para cozinhar, né? Certamente. Mas era proibido porque Moisés proibiu, né? Ninguém pode fazer nada no dia de sábado. Você não pode amarrar um cadastro no sapato que você se ferra. Não pode raspar o pelo do sovaco que se ferra. Entendeu? Nada. Nada. É desobediência a esse Deus vagabundo imaginário criado por esse povo. E aí o homem estava lá colhendo gravetos, foi pego por esse povo babão, levado a Moisés e os sacerdotes, fizeram um julgamento lá e levaram o pobre a fora do arraial, né? E o mataram, apedrejaram até a morte, né? Não levaram nem em conta que o Senhor poderia ter ali família e estava colhendo aquilo para alimentar seus próprios filhos. Mas esse é o povo brutal que deu origem a esse Deus perverso. A história de Ló, né? Ló ali também é a mesma coisa, né? Os anjos chegam lá, né? E interessante que anjo, aí foi visto pelo pessoal, o pessoal foi lá para pegar os anjos, para entrar os anjos, né? Transar com os anjos. E aí o Ló oferece as filhas virgem para o pessoal, sabe? E aí depois ele foge da cidade e lá transa com as duas filhas, né? E dizendo que não tinha com quem deixar a geração. Mentira, que o próprio texto bíblico mostra que haviam outras civilizações ao redor. E também a história de Jó, né? Ali é a história de Ló, aqui é a história de Jó, né? Onde Jó é ferrado por esse Deus bíblico aí, né? E faz uma aposta com o diabo. Inclusive o Deus bíblico matou mais de 2,5 milhões de pessoas dentro do livro Bíblia, né? E o diabo é atribuído apenas a essas 10 mortes aqui, que são os 7 filhos de Jó e as 3 filhas. Né? E depois o Deus bíblico promete dar tudo de volta a Jó. O que acontece é que ele não restabeleceu a vida daqueles 10 que tirou, ele deu outros 10. Que estranho, né? Também a Arca de Noé, né? Aqui plágio, né? Tudo história é plágio. A história de Jó é plágio, né, do poema do justo sofredor sumério. Aqui também vemos aqui a Arca de Noé, que é plágio, tanto de Decalião, como do grego, como também lá da epopeia de Gilgamesh. Né, Suméria também. História de Sansão, né? Os absurdos de Sansão, amarrou 300 raposas pelo rabo para queimar uma plantação, mas outra hora ele tinha matado 1000 homens com uma queixada de cavalo. Né? Tudo coisa que o crente acredita, está dentro do livro Bíblia. Né? Também temos aqui Davi e Golias, outro plágio também, né? E etc. E por aí vai. Muito mais palhaçada que tem dentro desse livro. Isso aqui foi só um pedacinho para vocês verem, tá, pessoal? Isso aqui, gente, isso é tudo coisa criada por homens. Homens criam deuses, não deuses criam homens. E essa sociedade que criou isso era uma sociedade machista. E nós víamos isso até quando criança, né? A gente vê ali, eu nunca participei de religião, minha família sempre foi católica, né? A grande maioria católica, né? Mas o meu avô sempre teve aquela coisa ali de, né? Olhava pra gente e a gente já tinha que poder contestar nada, sabe? A mesma coisa esse povo, né? Que tinha essa norma, essa lei aí, sabe? Até por certo tempo, a gente
mesmo sem participar da religião, a gente vai pegando isso. Eu cresci dessa forma assim, sabe? E até quando me casei, né, eu era muito rígido também, sabe? E por quê? Porque aprendi isso com a própria família, né? Mas isso aí a gente vai evoluindo, vai abandonando isso, né? Não me orgulho, né, de ter sido, né, um pouco, vou dizer assim, ignorante no começo, né? Com as minhas filhas, mas o importante é que a gente tem que seguir em frente, melhorar sempre e evoluir, não é isso? Então, pessoal, mas é isso. O meu pai também era muito bruto, sabe? Eu me lembro certa vez que eu estava dormindo, moleque, e faltou energia, eu acordei assustado. Ele deu um tabefe que metade do meu rosto ficou roxo. Mas nem por isso eu odeio, nem por isso eu tenho raiva dele, de maneira alguma, sabe? Pelo contrário, desejo tudo de bom. Porque a gente tem que seguir em frente e evoluir, tá, pessoal? Então, crente, você que diz que o seu Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, onipresente, está em todos os lugares, mas você precisa ir para a igreja, né? E que o seu Deus é onipotente, de poder infinito, eu digo que você é um tremendo de um inocente se acredita nessa babaquice toda. Saia do mundo de religiões, saia de dentro disso, que isso aí não tem nada, não vai levar você a nada, a não ser a ignorância, a intolerância, sabe, com as outras pessoas. O conhecimento é a melhor coisa que tem. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.